Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, bem-vindos à edição especial Saúde e Bem-Estar do Giornale em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Adentramos o universo da excelência médica para ressaltar a reputação da clínica Multi-Imagem no cuidado integral à saúde da mulher e na promoção da longevidade feminina. Para isso, contamos com a presença de médicas autoridades no assunto. Recebemos em nossos estúdios a ilustre presença da médica endocrinologista doutora Maristela Beck, especialista em densitometria óssea e composição corporal. Nesta edição, ela traz orientações significativas para uma vida com mais qualidade, abordando as graves consequências da perda óssea e muscular e o profundo impacto que os hábitos saudáveis exercem sobre a saúde ao longo da vida. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. Foi reeleita para a segunda gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul, gestão 2024-2025. Doutora Maristela Beck atua como densitometrista clínica e em pesquisa clínica na Multi-Imagem. É uma grande honra recebê-la aqui em nossos estúdios para homenagear as mulheres, com informações relevantes para uma vida mais saudável e com mais qualidade. É um orgulho para quem nos assiste contar com você, que é uma médica respeitada em sua área. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Maristela Beck. Muito obrigada, Giovana. Para mim que é uma honra estar aqui. Obrigada. Doutora Maristela Beck, a perda óssea e a perda muscular afetam diretamente a qualidade de vida das mulheres, especialmente com a idade avançada. Quais os fatores, o que essa perda significa ao longo da vida? Na realidade é um conjunto, né? Tanto a parte óssea como a parte muscular, elas vão junto. Então, assim, depois dos 40 anos, a mulher vai perdendo em torno de 0,8% de massa muscular por ano. Tá? Mais em relação ao osso, essa redução da massa óssea acontece mais depois da menopausa. Então, depois da menopausa, principalmente se a pessoa não fizer reposição hormonal, e nem sempre ela vai poder fazer, essa redução, essa perda, ela vai sendo acentuada. Então, por que eu falei que as duas coisas andam em conjunto? Porque para a gente ter qualidade óssea, precisa também ter qualidade muscular, porque quem sustenta o osso é a musculatura. Então, é um conjunto de coisas. O que reflete mais a parte óssea, porque quando a pessoa tem osteoporose, significa um risco maior para ter fratura. E a fratura óssea, ela é muito debilitante, principalmente quando a pessoa tem uma fratura do quadril, uma fratura do fêmur. Ela vai reduzir não só a qualidade de vida da pessoa, como também a expectativa de vida dessa mulher. A gente está falando muito em mulheres, né? Porque as mulheres é que têm mais osteoporose, e mais a maior probabilidade de ter esse tipo de problema. Mas os homens também têm, mas numa fase mais tardia da vida, né, em relação à mulher. Sim, e hoje especialmente nós estamos homenageando as mulheres, né, com todas essas informações. Então a perda óssea, ela fragiliza a estrutura esquelética,
prejudicando a mobilidade e a independência da mulher, né? Como consequência, aumenta o risco de fraturas, não é, doutora? E deve ser especialmente em locais como coluna, quadril, punho, por exemplo? É que quando a gente faz uma avaliação para densidade mineral óssea, quer dizer, quanto de densidade óssea a pessoa tem, a gente faz em sítios específicos, porque vai mostrar um osso diferente, por exemplo. A coluna, sim, ela tem um osso mais, que a gente chama mais trabecular. Ele é mais, a gente avalia mais a estrutura interna do osso, tá? O osso, por exemplo, do fêmur, é um osso mais, vamos dizer, cascudinho, ele tem uma cortical maior. Então, a osteoporose, ela vai mostrar áreas diferentes. Então, claro, por isso, por exemplo, que se faz, quando se faz um exame, se avalia essas duas áreas de uma forma maior. Sim. Como tu falou do punho também, se avalia o punho, mas em uma situação mais especial, quando tem problemas da paratireoide, que daí a gente vai avaliar essa área também. Claro, a perda muscular, então ela já reduz a força e a estabilidade corporal, também comprometendo o equilíbrio, né, e a coordenação motora. Quer dizer que juntas essas condições aumentam o risco de quedas e lesões. E principalmente assim, já que tu entrou nessa parte muscular, a musculatura ela é importante exatamente para isso. A pessoa pode ter uns ossos que são relativamente bons, mas se ela tiver mais risco de fratura, mais risco de queda, né, porque ela não tem uma boa massa muscular, ela vai ter mais risco de fazer uma fratura. Então a gente até brinca, né? Não é só a pessoa ser forte, ela também tem que ter estrutura ao redor dela que também não predispõe a isso. Por exemplo, uma avó com um netinho e claro, tá cheio de brinquedos ali para pegar e resbalar e cair. Ter aqueles tapetinho que é fácil de resbalar. Então, é uma série de coisas que a gente também tem que cuidar, que não é só os cuidados da pessoa, mas também o entorno dela, né? Claro, o cotidiano, né? O cotidiano. E certamente que esse quadro, ele leva a paciente a sentir dores fortes, não é? Com essa perda de mobilidade, e com isso atinge até o psicológico, podendo causar uma depressão, ansiedade, doutora? Sim, e que tu falaste são duas coisas diferentes. Por exemplo, assim, a osteoporose, ela só dói se a pessoa fraturar. Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho dor, então é por isso que eu tenho dor, porque eu tenho osteoporose. Não, a osteoporose só vai doer quando fraturar. Agora, é mediante uma fratura. É mediante uma fratura, tá? Ou microfraturas que acontecem mais na região da coluna. Agora, a parte muscular, não, né? Se a pessoa não faz exercício, se a pessoa é muito sedentária, ela pode ter dor por desuso, como a gente diz, porque claro, a pessoa não faz esse movimento que é necessário para o organismo. Então, claro, por isso que essas duas coisas, esses dois, têm que estar em conjunto, né? A parte óssea com a parte muscular. Com a parte muscular. Bem, a nossa entrevista, ela também é norteada pelo estilo de vida, né, ativo, pela necessidade de ter uma vida saudável. E nós sabemos que a menopausa, ela é um grande vilão, é um período crítico para as mulheres. Doutora, como as mudanças hormonais da menopausa, associadas ao estresse, a uma noite mal dormida, por exemplo, a falta de qualidade de sono, pode influenciar na saúde óssea feminina? Bom, é que a falta de sono, hoje se estuda muito mais o sono. A gente vê que as pessoas precisam dormir pelo menos umas 6 horas por noite. Pelo menos 6 horas? Pelo menos umas 6 horas. Então, assim, mas eu durmo 4 ou 5 e produzo bem. Provavelmente, se dormisse 6 ou 7, produziria melhor. Produziria então, muito mais. A pessoa, o sono, ele diminui o risco, a pessoa ter uma noite boa de sono, diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de obesidade. Então, é uma série de alterações que pode acontecer ao longo da vida, associados também, claro que não é o único fator. Sim. Mas o sono é muito importante para a pessoa ter uma boa qualidade de vida, né? Não só uma qualidade, a pessoa vai ficar mais disposta, ela vai render mais durante o seu dia, diminui a irritabilidade se a pessoa tiver uma boa noite de sono. Sim, então, o sono adequado. O sono adequado é importante. E falando assim, na menopausa, às vezes essa redução hormonal, né, e principalmente a menopausa, a mulher, ela pensa muito no calor, né, aquele calorão, aquele fogacho, que isso é sinal de menopausa. E às vezes o que ela tem é insônia.
né? A falta hormonal leva à insônia. A falta hormonal, que é o hormônio feminino, vamos deixar bem claro, que é o estradiol e a progesterona, tá? Podem levar a dores musculares, podem levar a dor articular. Então, não é única e exclusivamente ter calorões. E claro que, com o passar do tempo, principalmente se a pessoa tem uma predisposição, ela vai reduzindo mais a massa óssea, sim, e levando a uma complicação que é a osteoporose com fraturas. E em relação ao estresse, nós estamos vivendo uma vida muito ativa, moderna, com muito movimento, de fato, né? As mulheres hoje, elas cumprem tripla jornada. De que forma o estresse interfere na saúde óssea? Em relação ao estresse, o estresse, ele altera uma série de substâncias no organismo, torna a pessoa mais fragilizada de uma maneira geral. Então, aumenta o risco de depressão. A depressão, ela está associada a uma redução da qualidade de vida, a uma redução da qualidade do sono da pessoa. Como que se melhora isso, né? Uma das coisas que ajuda muito é o exercício físico. O exercício físico reduz essa capacidade, essa sensação que a pessoa tem. Essa carga. Melhora o bem-estar, né? A gente hoje considera o exercício físico como um antidepressivo, tal qual o benefício nessa parte do estresse. Perfeito, então, doutora. Importante isso. E as implicações que se acentuam com a menopausa precoce? Elas são evidentes, são baixos níveis hormonais que também influenciam bastante na qualidade óssea? É que a pessoa pode ter menopausa precoce por alguns motivos. Uma, se ela retirar o útero junto e retirar os ovários, né, por algum motivo, ela pode ser imunológica. Então, a pessoa entra em menopausa. Aí tem alguns que dizem abaixo de 35, outros abaixo de 45 anos, né? Mas 45 anos, sim, seria assim um valor para te considerar, tá? Então, e ela vai ter mais risco de osteoporose. Então, se ela não fizer uma reposição hormonal, ela vai ter mais risco de osteoporose, porque os hormônios dela começaram, ou quer dizer, reduziram mesmo a partir daquela idade, né? Bem anterior a isso. E todo aquilo que leva à redução do hormônio feminino ao longo do tempo. Então, nós o ser humano, principalmente a mulher, ela não, no início do século, não vivia 60, 70, 80, 90 anos como a gente vê hoje. Né? Então, realmente, era mais ou menos a expectativa de vida, 40, 50 anos. Então, a longevidade aumentou. Hoje a longevidade aumentou, a mulher vai viver muito mais tempo sem o hormônio feminino, e isso vai ter uma série de repercussões em relação a isso. Claro, e é preciso que ela tenha qualidade, né? E hoje a gente fala muito na qualidade de vida, a gente precisa ter uma boa qualidade de vida. Não adianta só a pessoa viver 80, 90 anos e não ter autonomia de jogo, sim, como eu digo. A pessoa tem que ter, além da qualidade de vida, ela poder ter a capacidade de ela poder gerir, claro, a sua vida. A sua independência. Tomar o seu banho, comer com a sua mão, né? Então, e isso precisa partir de uma boa mobilidade, e para ter mobilidade tem que ter músculo. Para ter músculo tem que ter exercício. Sim. Então, hoje, um dos problemas, além da osteoporose, é a redução da massa muscular, que é chamado de sarcopenia. Sarcopenia é a redução da massa muscular, tá? Mas, junto com isso, tem que ter redução da força, ou redução da mobilidade. Anteriormente era considerado só pela avaliação da massa muscular da pessoa. Hoje não, tu pode avaliar a massa muscular, né, tanto por bioimpedância como por densitometria, né, o aparelho densitômetro que avalia de uma forma que é o que a gente chama de gold standard, né, que é o melhor método para avaliar, tá? Mas para isso só não é suficiente, a pessoa tem que ter redução da mobilidade. Só que, assim, para terminar essa parte, né, é importante a gente pensar que tudo isso anda em conjunto, né? Então, tem que ter essas duas associações, né, para a pessoa poder ter uma boa massa óssea, então, e uma boa massa muscular. Então, a gente parte do músculo, tá? Mas, para isso, assim, não adianta só a pessoa ter redução do músculo, da massa muscular, ela tem que ter redução também da estrutura, né, da mobilidade, da capacidade que ela tem de fazer essas coisas do dia a dia. Bem, doutora, vamos continuar falando sobre osteoporose, porque
ela é realmente uma patologia, né? Ela é bastante preocupante, né? E incidente nas mulheres. E qual a importância da densitometria óssea, né? Para a osteoporose, para o tratamento da osteoporose? É que assim, a densitometria é o exame como se fosse uma fotografia do osso. Tá? Então, ela vai mostrar a densidade mineral óssea naquele momento. Tá? Então, e ela é baseada, né, na avaliação de um banco de dados de pessoas normais, e a partir dali tu faz uma relação da pessoa com aquele banco de pessoas, né? Sim. Então, e se vê o limiar, qual é o risco de fratura. Por isso que tem a osteopenia, que a pessoa tem um risco, né? E tem a osteoporose, que a pessoa vai ter um risco 2 vezes maior de ter fratura. Então, é um contínuo. Tá? Então, tem muita gente que tem osteopenia e tem fratura também. Né? Porque tem muito mais gente com osteopenia do que gente com osteoporose pela densitometria. Sim. Tá? A partir dali, e também avaliando outros fatores de risco, tá? Que tu havia me perguntado, fumo, álcool, uso de medicamentos como corticoide, tá? Anticonvulsivante, heparina, são medicamentos que também aumentam o risco de osteoporose. Tá? Uma alimentação inadequada de cálcio na adolescência, na infância, né? Tudo isso aumenta o risco de fratura. Então, a densitometria, ela vai ser uma fotografia daquele momento, que vai te mostrar o limiar que a pessoa tem de fratura, né, de ela fraturar, a partir da densidade mineral óssea. Claro que esse não é o único fator, né? Mas é, assim, o melhor exame que a gente tem para discernir as pessoas em relação à chance que ela tem de ter uma fratura ou não. E até instituir um tipo de tratamento, né? Que às vezes vai ser com uma medicação, vai ser com outra medicação, dependendo do grau de comprometimento ósseo que essa pessoa tem. Exato, era o que eu ia lhe perguntar, doutora. A partir deste exame, a osteoporose, ela pode desacelerar, por exemplo? Ela pode estabilizar ou até mesmo reverter a perda óssea? Sim, ela pode estabilizar. Então, por exemplo, assim, a pessoa pode ter uma redução de massa óssea, uma osteopenia, tá? E não necessitar de medicamentos para tratamento, e sim uma suplementação com cálcio e vitamina D. Para te ter uma ideia, uma mulher na menopausa necessita 1,2 gramas mais ou menos de cálcio por dia. Um copo de leite tem 400 miligramas. Então, quantos copos de leite a pessoa teria que tomar? Então, assim, a ingesta de cálcio, ela é inapropriada para a maioria das mulheres. E agora, com essa história de dizer que leite inflama, que leite não inflama coisa nenhuma, a não ser em determinadas patologias que a pessoa possa ter, que são raras, tá? A maioria das pessoas não tem esse problema com leite, mas se criou isso, então hoje até fica difícil a gente falar, tome leite, né? O leite é bom para a saúde, e ele coma queijo, né? Então a pessoa precisa de uma quantidade. Então, a maioria das pessoas que tem uma redução de massa óssea, elas vão precisar fazer uma suplementação com comprimido, né? De cálcio e de vitamina D. Claro. Porque as duas coisas, sem a vitamina D em quantidade adequada, não vai ter uma absorção, não vai conseguir absorver o cálcio necessário para a pessoa. Então, precisa ter uma adequação dessas duas, tanto do cálcio como da vitamina D. Sim, doutora. E podemos dizer também em relação à osteoporose, que ela é uma condição silenciosa, que só costuma ser percebida com a ocorrência de fraturas. Exatamente. Por isso a necessidade da realização do exame periódico. É isso? E a gente tem uma ideia que pelo menos 10 milhões de pessoas no Brasil têm osteoporose. 10 milhões? Mais ou menos essa é a ideia. Gigantesco. Um índice gigantesco. Então, assim, nem sempre a pessoa, depois que ela faz um exame, ela vai iniciar, se ela começar um tratamento, ela vai fazer uma avaliação 1 ano depois. Então, essa avaliação, se vai ser 1 ano, 2, 5 anos depois, vai depender do grau de comprometimento que a pessoa tiver e do problema, né, ou do tratamento que ela for estabelecer, que vai o médico ver qual o momento que ela vai ter que refazer o exame. Claro. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse exame ele deve ser feito a partir de que idade? Existe uma recomendação? É que assim, a recomendação para quem não tem fatores de risco, tá,
as mulheres todas deveriam fazer acima de 65 anos e os homens acima de 70. A gente, como eu estava dizendo, a gente não é o fato, mas a gente negligencia muito os homens, tá? E as mulheres, depois ali da menopausa, se elas tiverem algum fator de risco, tá? Que eu também não falei das doenças tipo diabetes, artrite reumatoide, que aumenta o risco de osteoporose. Então são doenças assim que a pessoa faria no momento mais precoce. Se a pessoa tem doença celíaca, que é a verdadeira intolerância a glúten, né? Então, ou se a pessoa toma algum medicamento, principalmente corticoide, que a pessoa vai ter que usar por um período grande, né? Ela faria o exame mais precoce do que o período estipulado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Bem, doutora, para compreendermos melhor a sua atuação, a paciente ela realiza o exame de densitometria óssea na multimagem e este exame ele é submetido a uma avaliação, que é sobre a sua avaliação como densitometrista clínica. É isso? Isso. A gente faz uma capacitação pela Associação Brasileira, que é a Abraço, né, de densitometria óssea. Quem pode fazer, por exemplo, são reumatologistas, endocrinologistas, radiologistas que podem fazer o exame, tá? E podem ter a certificação. E a partir dali se faz a interpretação do exame que é realizado por um técnico, né, que vai fazer conforme a solicitação médica as áreas que forem solicitadas. Excelente. Bem, você já falou sobre a suplementação alimentar e vale salientar que a suplementação de cálcio e a vitamina D, né, que são nutrientes que trazem então esse equilíbrio saudável, né, para os ossos. Né? Então a alimentação ela está em primeiro lugar, não é, doutora? Isso, mas assim a vitamina D é muito difícil a gente conseguir pela alimentação. Né? O que precisa é o sol. É o sol. E o sol é o horário das 10 às 3, que é o pior horário. Então, é muito difícil brigar com os dermatologistas, que é o pior horário para desenvolver câncer de pele. Então, também lembrando que a pessoa, com o passar da idade, ela também vai ter uma menor formação da vitamina D pelo sol. Então, o que acaba acontecendo? Se necessita suplementar a vitamina D, principalmente na pessoa depois que ela entra na menopausa. Não esquecendo das pessoas que são acamadas, as pessoas que vivem em lares, essas ainda mais, né, vão precisar. Sim. Hoje não se faz mais aquela recomendação, né, que nem os bebês, as crianças que têm que tomar sol, né, então já se faz essa suplementação em várias pessoas, né, dependendo da idade, para evitar várias fases da vida. Evitar a osteoporose na criança, para evitar o raquitismo. Especialmente, né, na infância e na adolescência, que é infância e adolescência crítico para a formação esquelética, não é, doutora? As próprias diretrizes já incluem que deveria ser feito para todas as crianças e adolescentes a reposição de vitamina D. Muito bem, então para finalizar a nossa entrevista especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, quais são suas recomendações para as mulheres manterem a sua saúde óssea e muscular? Então, eu acho que seria alimentação, então ter uma boa alimentação com cálcio e com vitamina D, a vitamina D provavelmente suplementação, mas tomar leite, comer queijo, tomar iogurte, né? E também não esquecer que assim, a gente também precisa ter uma boa massa muscular e a boa notícia que eu digo é que a gente pode aumentar a massa muscular em qualquer fase da vida. E com isso seria fazer exercício muscular, fazer musculação. Então o Pilates também funciona como exercício resistido, mas as mulheres deveriam fazer musculação para manter uma boa qualidade muscular e com isso manter uma boa qualidade óssea também. Muito bem, teríamos muito mais a falar sobre esses assuntos, já fica o convite para você voltar em outra edição, e explorarmos outras patologias, que você trata através da sua especialidade. Mas quero agradecer imensamente sua presença aqui, doutora Maristela Beck, pelas orientações e contribuição para este tema tão fundamental e importante para as mulheres. E que seus conhecimentos inspirem as mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo neste momento, possibilitando muito mais saúde, muito mais bem-estar e amor, por si próprio. Então, fica o convite já para você retornar, e é sempre uma honra ter a sua distinta presença, notável presença e expertise médica aqui no Jornal. Agradeço a disponibilidade e também a confiança no programa. Eu que agradeço muito por estar aqui e lembrando,
Exercitem-se para ter saúde. Muito obrigada. A seguir, continuando a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Giornale recebe a médica mastologista doutora Sabrina Ribas Freitas. Volto em instantes.